O Mengão não para e a gente também não. Vamos agora contar na área. Comentou e analisou esse jogaço do Flamengo, porque mantemos a liderança do Campeonato Brasileiro e já estamos visando quinta-feira. Libertadores, Estudiantes no Maraca lotado. Crédito de imagem ao Sport TV, link abaixo na descrição. Mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like, porque eu agradeço, e fortalece demais o canal. Vamos lá. Agora, para falar do Flamengo, Letícia Marques. Flamengo líder e derrubando tabus. É isso, Letícia? Mais uma vitória do Flamengo, que não está deixando o Palmeiras chegar perto, né? Claro que o número de jogos é diferente, o Palmeiras tem um jogo a menos, mas o Flamengo vai mantendo essa distância e importante a vitória fora de casa antes do compromisso pela Libertadores. Tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Exatamente, né? Como você falou, o Flamengo parece que não dá a chance do Palmeiras chegar. É natural que o Flamengo tem um jogo a menos que a maioria dos times do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 2, então ainda dá para você projetar um confronto entre as duas equipes até a reta final. Mas o Flamengo parece que vai deixando essa margem cada vez menor, né? É um tabu jogar no Alfredo Jaconi. O Flamengo não vencia há 28 anos, diga-se de passagem, quase a minha idade. Então, assim, nunca tinha. Desculpa, gente. Não é o caso. Não pude perder a piada. Foi quase igual o Emerson Royal até brincou sobre isso na coletiva que ele concedeu depois, assim. Ele é mais novo também, então não tinha acontecido. Mais novo que a gente ou mais novo que a Vitória? Mais novo que o tabu. Exatamente, que esse tabu, o Flamengo não vencia lá desde 97. Acho que o Felipe fala muito bem sobre isso, né? Que ele passou por isso como jogador também. O Danilo falou que essa motivação desse tabu, né, era algo que eles queriam de fato quebrar, e o Flamengo fez um jogo com controle, um jogo tranquilo. Até a gente discutiu um pouco hoje no podcast, que a gente sempre faz pós-jogo, né, o quanto o Flamengo talvez não tenha criado muitas chances claras, mas foi muito eficaz nas chances que criou, e aí, natural, abriu o placar no primeiro tempo, e no segundo tempo, um jogo que poderia talvez até se complicar, às vezes o Juventude poderia achar um gol, mas o Flamengo conseguiu numa boa jogada de 2 atletas que chegaram nessa última janela, né, uma jogada do Carrascal passando pro Emerson Royal marcar esse gol, dar uma tranquilidade nessa vitória ali nos minutos finais. E eu acho que o mais importante, né, dar uma confiança para esses 2 jogadores que chegaram, como eu falei, nessa janela, e são mais opções para o Felipe Luiz. Sempre lembrando que a gente está falando de uma semana de Conmebol Libertadores, né? O Flamengo tem um compromisso contra o Estudiantes nessa semana e por isso também a importância desse resultado. A gente tem os números para mostrar, já que falamos, né, do tabu do Alfredo Jaconi. São 28 anos, significa que desde 95, né? Desde 97, perdão. O Flamengo não conseguia um resultado de vitória no Alfredo Jaconi, e de lá para cá, então quantos jogos então de 97 para cá? 14 jogos. É bastante. O Juventude ficou fora da elite durante um longo período. Sim, mas ainda assim é um número expressivo de partidas, né? 14 jogos, 7 derrotas, 6 empates e agora uma vitória em 2025, desde 97. Perdeu em 97, 99, em 2000 na João Avelange teve um empate, em 2001 outra derrota, vitória do Juventude, empate em 2001 ainda, em 2003 empate, o Juventude venceu em 2004, em 2005 empate, em 2006 vitória do Juventude, 2007 outro empate, 2021 vitória também do Juventude, empate em 2022, 2024 venceu o Juventude e finalmente ontem saiu esse resultado, essa vitória do Flamengo, Lino, que acho que tem um peso importante, como a Letícia trouxe, para alguns jogadores, e principalmente para esse momento do Flamengo numa semana decisiva como essa, né? E deu tudo certo, né? Não choveu pro Flamengo, né? Não choveu, não teve neblina. Teve neblina. Inacreditável o sol, quando a bola começou a rolar, tava quase o campo inteiro. Eu falei, eu acho que eu nunca vi um jogo lá com sol. Quase todas as minhas lembranças eram chuvas. Não, maior frio na minha vida profissional eu passei no Alfredo Jaconi. Jura? Sério? 4 graus com chuva e neblina. Nossa. Esse pacote é forte. Vitória, você não voltou de lá, não. Você não voltou com vitória de lá, não. Não voltei. Acho que foi uma goleada do Internacional no Vasco. Eu lembro desse jogo. Teve isso ainda. Mas então, foi quando eu tava reformando o Beira-Rio. Foi isso. O Internacional mandava os jogos, fui lá trabalhar, fazer 4-1 Inter e Vasco. Se eu não me engano, foi quando o Paulo Autuori não pediu demissão, mas pediu demissão depois. Enfim, um frio danado no Alfredo Jaconi. Mas a cabine mais fria do Brasil é lá. Só que não é no Alfredo Jaconi, é no estádio do Caxias, lá em cima. Aquela cabine lá também é de derrubar. O Flamengo ganhou confiança, né? O Flamengo está conseguindo trabalhar o elenco da forma correta. O Felipe Luiz hoje tem a tranquilidade de um treinador
que se estabilizou, né? É respeitado e o mercado já olha ele de outro jeito, não está recebendo proposta por acaso, pelo contrário, está vivendo uma fase absurda o Arrascaeta, né? Um momento até surpreendente, eu não imaginava ele nesse momento da carreira, jogando ainda no nível que ele está. O Arrascaeta conseguiu melhorar, o que é algo incomum para o jogador da posição dele, que normalmente vai perdendo velocidade, vai recuando um pouquinho mais, vai trabalhando mais perto de volante. Não, ele hoje é um atacante dentro do elenco do Flamengo. E aí, com 2 times no nível que tem o Flamengo, é fácil você ir trabalhando a temporada, né? É um timaço, né, Ana? E acho que essa questão do Arrascaeta tem que ser debatida. Para mim, é o grande jogador desse campeonato. Claro que tem muita coisa para acontecer, mas até quando o Flamengo não tem aquela grande partida, porque o Arrascaeta chama atenção nesses momentos, né? Ele é aquele maestro, garçom, enfim. Ele está numa fase agora também artilheira. Ele é o segundo maior goleador do campeonato. Tem 13 gols, só está atrás do Caio Jorge, que tem 15. Então, ele ainda acrescentou esse poder de fogo para ele, para o jogo dele, que já era muito forte, né? Eu acho que diz também sobre o trabalho do Felipe Luiz e a saída do Gabriel, né? Porque hoje você fala muito pouco sobre o Pedro, sobre o outro atacante. Hoje o assunto é muito concentrado na atuação do atacante, entre aspas, Arrascaeta. Eu acho que teve uma influência direta a saída do Gabriel e o trabalho do Felipe, porque o Felipe adiantou ele um pouquinho, né? Ele foi jogar mais próximo da área, ele tem uma movimentação mais próxima da área, aparecendo quase como um segundo atacante. E eu acho que por isso tem a reinvenção também, porque você, tirando ele daquele meio mais burocrático, o Flamengo nunca teve um time burocrático, mas trazendo ele para aquela função de meia, ele se desgastava mais. Ele tinha que correr mais, ele tinha que ajudar mais na saída de bola, ele tinha que compensar muitas vezes o jogo dos volantes. Melhorou a dupla de volantes, eu acho que isso fez com que ele tivesse mais liberdade para jogar, e não só nessa janela, né? Já no começo do campeonato. Eu acho que isso, para mim, é o grande... Se eu tivesse que dar uma marca do trabalho do Felipe Luiz nessa temporada, é a evolução, ou esse novo momento do Arrascaeta. E eu estava pensando muito sobre isso hoje, né? Não consigo normalizar a liderança do Flamengo, assim. Eu acho que a gente não pode normalizar, porque o time prometeu e até aqui vai cumprindo o que queria com o campeonato. Ai, nossa, eu vejo muita gente falando, contrata muito, o banco é muito bom, o elenco é muito bom, realmente. Mas o Flamengo já teve outros times muito bons, talvez diferentes do que o time é hoje, e teve treinador que não conseguiu. E um treinador jovem, com jogadores às vezes até mais velhos do que ele, né? Ou ali no mesmo nível de idade. E ele conseguiu fazer com que esse time se tornasse competitivo pro Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que eu acho que é o campeonato que premia quem se programa, quem se projeta, né? E traça o objetivo. Então eu não consigo normalizar. Eu acho que comparando esses últimos Flamengos aí que a gente viveu, né? Nessa era de um time organizado financeiramente, diferentemente de 2019, quando as coisas foram acontecendo, né? O Jorge Jesus chega e o time é eliminado, e aí vai se reencontrando, aí pensa na Libertadores, pensa no Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse time mais organizado, eu acho que agora a gente vê um projeto esportivo no Flamengo. Antes a gente via um time de futebol, que fazia tudo para ser campeão. Acho que agora a gente vê um time que, claro, o objetivo é ser campeão, mas eu acho que tem um lastro que vai ficar aí por muitos anos, ainda a gente falando do reflexo desse time para outras temporadas. Os números do Flamengo são muito impressionantes. Claro que o Palmeiras está na cola, tem um confronto direto, apesar de ser no Maracanã, então o Flamengo leva essa ligeira vantagem, né? São 37 gols de saldo, não é normal a gente ver isso no campeonato. Não consigo normalizar. São 47 gols feitos e apenas 10 sofridos. Mostra o equilíbrio, né? O ataque do Flamengo funciona muito bem. A gente viu recentemente a goleada por 8-0 sobre o Vitória. A defesa também, né? Se a gente for listar os melhores zagueiros do futebol brasileiro, talvez seja a dupla do Flamengo. E é injusto você normalizar, porque você tira o mérito de você fazer um trabalho certo, um trabalho eficiente, né? Porque assim, não, é normal, porque tem grandes jogadores. Não, não é normal, porque até com grandes jogadores, se o seu trabalho não for bem feito, bem executado, você não consegue fazer o que o Flamengo vem fazendo. Se cansou de ver exemplos assim, de grandes times, exato. E com grandes treinadores que não conseguiram performar. Acho que a temporada passada talvez ela seja um grande retrato, porque tendo o Tite como treinador, acho que todo mundo esperava que o Flamengo fosse fazer uma campanha absurda no Campeonato Brasileiro e isso não aconteceu. Então, quando o Felipe Luiz, jovem, Felipe Luiz tem 1 ano de carreira à frente do Flamengo, faz agora, né, daqui a 15 dias mais ou menos, e como treinador ele tem o mesmo tempo praticamente, porque ele passou 6 meses ali entre o Sub-17 e o Sub-20, então assim, um cara tão jovem e ele conseguir arrancar isso de um elenco que é, de fato, um elenco muito bom, um elenco que tem muito investimento, mas eu acho que ele tem uma vantagem, Ana, que é
como ele conhece o clube e como ele conhece cada peça que está ali, porque ele está ali desde 2019, conviveu com vários que estão no Flamengo até hoje, mas ele entende muito o que é o Flamengo. Até a base, né? Até a base. Sim. A utilização dos jogadores da base, acho que esse é um ponto importante do Felipe. Só porque a gente mostrou os números da temporada, como um todo também do Flamengo, o Bené chamou atenção para os números, né, do Brasileirão, mas também são 73 gols de saldo na temporada de um elenco que tem 73% de aproveitamento em 54 jogos, são só 7 vitórias. Times do Brasileiro, somando todos eles chegam nesse número. Isso. Mas eu acho que um ponto do Felipe, nessa temporada como um todo de 2025, eu vejo o Felipe montando um time a partir da defesa desde sempre. Só que eu acho que as pessoas, como um todo, nós jornalistas ou até os torcedores, demoraram a entender como o Flamengo ele começou muito bem defensivamente para depois se tornar um time muito ofensivo. E acho que isso faz o Felipe Luiz ser forte. Ele conseguiu montar um time de estrutura defensiva e ali você varia com o Ortiz, com o Léo Pereira, você tem o Danilo, você tem o Alexandro, eu acho que é essa base ali. E aí depois ele consegue encaixar o meio, ele encaixa o ataque e as coisas vão acontecendo. Mas a base do time dele, ele é um treinador que ele se forma nessa base defensiva para olhar para frente. Eu acho que é por isso que ele consegue resultados. Tanto que no ataque, né? Simeone, Tite. Fez assim. Mas é que o Felipe se defende muito com posse de bola também, com controle de jogo, com ocupação de espaço, sem deixar o adversário sair, com recuperação de bola. E falando no ataque, né, até as peças mesmo, né? O Samuel Lino chegou recentemente e já tomou conta da posição. Durante muito tempo a gente debateu se o Pedro ia jogar junto com o Arrascaeta. Ninguém fala mais isso, né? Quando você comenta sobre o Arrasca no seu primeiro comentário, lembra muito algumas discussões que a gente teve aqui em vários momentos, que era justamente o Arrascaeta e o Pedro vão jogar juntos. E por muito tempo ficou claro que não iam, porque o Felipe dava todos os indicativos, o Pedro ficou no banco por vários jogos e o Pedro ainda fica no banco nos jogos decisivos. Contra o Inter na Libertadores, quem jogou foi o Bruno Henrique. Verdade. Então, no podcast a gente levantou também essa discussão se na quinta-feira. Eu já ia falar, você já está dizendo que quinta-feira o Pedro vai ser banco? Não, então, eu levantei essa questão no podcast porque o Flamengo teve alguns desfalques contra o Juventude, o Flamengo consegue quebrar o tabu, consegue a vitória, mas foi pra lá sem muitos atletas e sem muitas opções. Então, fica essa expectativa de quem volta pra quinta-feira. E dentro deles tem o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele fica fora por um controle de carga. Lembrando que o efeito suspensivo do Bruno Henrique saiu depois do Bruno Henrique não ter viajado. O Flamengo fez o controle de fato para ele ficar fora desse jogo. Tinha consciência de que o efeito suspensivo, né, sairia provavelmente até a partida, mas o Bruno Henrique não viajou. O Bruno Henrique ficou fora por um controle de carga, visando a partida de quinta-feira, foi o que foi noticiado. E você tem também o Varela, que estava controlando uma pubalgia quando ele voltou da seleção, deve retornar. Acho que as dúvidas agora a gente fica para o Alexandro, que está tratando de uma lesão, e também o Jorginho, que está tratando de uma lesão também. Não sei se os dois serão relacionados. O Flamengo folgou nessa segunda-feira, quem faz tratamento natural e no CT, mas tem o treino de terça, quarta e quinta. E aí, pensando no Bruno Henrique, respondendo sua pergunta, Camila, essa pergunta aí tá com o Felipe. Felipe, se você estiver assistindo, só você pode responder. Mas assim... Pode mandar pra gente a escalação. O indicativo, assim, quando você olha o jogo contra o Inter, que a gente até comentou a escalação aqui antes, o Bené até brincou que eu acertei, e foi justamente isso. O Bruno Henrique entra no lugar do Pedro. O Pedro não joga aquela partida, então eu fico pensando assim, será que nesse jogo da Libertadores vai o Pedro? O Pedro não foi muito bem nesse jogo do fim de semana, não sei. Pode ser mais uma questão, mais uma dúvida, mas acho que o Samuel Lino potencializa o Pedro. Verdade, é um reforço que eleva o patamar do time. Realmente, o Samuel Lino chegou muito bem. O Flamengo é assim, né? O time é um festival. Então vamos dizer que é um festival, vai. Joga a camisa, vai. É um festival. Os Beatles não podem ir, mas tem o Rolling Stones. Tá bom, o Belo não pode ir, mas pode ir o Bruno do Sorriso Maroto, entendeu? Olha que maravilha. Aí você veio pro meu mundo agora. Aí eu gostei, aí eu consigo. Não cabe todo mundo no palco principal, mas peraí, a gente tem outro palquinho. Não tem problema. Não tem problema. E outra coisa, só pra finalizar, a Ana falou sobre a questão da sorte, como a sorte também faz parte do futebol. O Flamengo tropeçou, empatou em casa com o Grêmio. O que aconteceu depois? Foi buscar fora. O Palmeiras também tropeçou na mesma rodada. E aí foi buscar fora o ponto, verdade. né? Que talvez fosse o ponto que... mais difícil. E aí me chamou a atenção esse negócio dos 28 anos, porque se pode olhar para trás, mas você vê os últimos anos, já com o Flamengo estruturado, não conseguia vencer no Jacone, né? Ano passado mesmo, Juventude venceu, enfim. Quem era o técnico, Lelê? Ano passado? Era o Tite?
O Tite fica praticamente um ano, né? Ele sai umas 10 dias antes Desculpa, de gente, é que eu não tenho memória. Eu não lembro o que eu fiz ontem. Então, não, assim, eu te entendo perfeitamente. É porque, assim, eu não tenho memória. O Flamengo tem essa dificuldade dos técnicos completarem um ano, então a gente fica sempre atento. O Tite cantaram parabéns pra você, pro Felipe Luiz, já? ainda não completou, né? Vai completar, o que tudo indica. Tudo indica, depois de muito tempo, o Flamengo vai ter o mesmo treinador em janeiro e dezembro do mesmo ano. A gente aprendeu isso nesse programa. O último, se eu não me engano, Vanderlei Luxemburgo, tem essa. Olha aí. A gente espera nesse programa hoje, a gente aprendeu que tem que esperar tudo até o final. Então vamos esperar. Bom, o vídeo é isso aí, né, galera? E o Felipe Luiz vai sim completar um ano, fazer aniversário. E estou torcendo para ele renovar, fazer mais outro ano, o segundo, o terceiro, o quarto, até a gente cansar de ganhar título, que eu acho que isso não vai ser nunca. Mas ele tem que ficar. Tem que pegar uma casca no Flamengo, ficar bastante tempo, não sair agora. Possa ser que ele saia e vai lá e se decepciona. E aí? O Flamengo tá jogando de acordo com o necessário. Felipe Luiz, cara, faz até o que o Tite não fez, cara. Personalidade. Isso sim é técnico de um time de futebol. E o Flamengo tanto precisa dele como ele precisa do Flamengo. E a nação precisa dos dois. O nosso time é o carro-chefe, é o líder do campeonato brasileiro e vai continuar assim. E quinta-feira a nação vai estar em peso no Maracanã. A gente vai ganhar assim com placar elástico. Eu já começo a chutar daqui no mínimo menos do que 3, eu nem comemoro. Sim, é jogo de Libertadores, é duro. Não, cara, a gente vai dominar. O time ali só tocando a bola, dono da situação e uma porcentagem de bola lá em cima, 75 para cima também. Mas assim, a Arrascaeta, cara, ele é diferente e já vem colocando nos vídeos aqui, como todos os outros vêm comentando, né? E ele praticamente agora é indispensável. E um detalhe, um ponto que eu não tinha prestado atenção é que tá chegando a hora que todo ano ele começa a ter uma lesão ou alguma coisa e ele tá 100%. É sinal que aquela cirurgia que ele largou o ano passado para a temporada para fazer a cirurgia é sinal que deu certo o planejamento. Que bom, né? O vídeo é só. Se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, vamos interagir. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.